Olá, você está na comunidade Atma. Me chamo Eduardo, atuo como psicanalista, terapeuta, astrólogo e hoje falaremos sobre o estresse e a sobrecarga. Como que podemos entender esse mecanismo e lidar com ele? Bom, muito do que eu vou explicar aqui vai ser em cima de percepções que eu tive em relação ao meu próprio comportamento. Claro, com a ajuda de outras pessoas, né? Então, não posso deixar de também reconhecer a ajuda delas, né? É, bom, durante cada era ali da sociedade, nós vivemos de uma forma diferente. Século industrial, século do ouro, a colonização. Então, cada contexto histórico exige da população um certo comportamento. Na questão da Revolução Industrial, nós vemos ali como que a produção tinha que ser grande, mas ela era muito humana, né? Era muito os humanos que faziam. Então, por mais que os humanos se esforçassem, ainda assim a produção não era tão grande, porque nós temos limitações. Então, isso sobrecarregou muito as pessoas, tivemos grandes problemas em relação a isso. E parece que o tempo não nos ensinou a lidar com isso, né? Apesar dos equívocos, dos erros, das consequências, nós ainda não entendemos o quão grave isso é. O nosso corpo físico, ele é muito resistente, né? Vide doenças, vide problemas psicológicos, emocionais, mentais, sentimentais, até mesmo limitações físicas. Como que apesar de tudo isso, esse corpo é um instrumento que se sobressai e consegue executar grandes coisas. Quando a mente tem uma certeza, as emoções acompanham e o espiritual tem a capacidade de agir. De novo, espiritual entenda como respeito pela vida, como servir a humanidade, né? E não espíritos e igrejas, né? Não levem por esse lado. Estou explicando isso para quem está aí de primeira viagem. Pois bem, para vocês que acompanham, lembram que em alguma ocasião nós explicamos sobre a construção de algumas emoções. Básico, vamos lá, basicão. Eh, a raiva, ela se manifesta para tentar proteger alguma coisa. Então, quando a minha ira ataca alguém, quer dizer, eu estou protegendo algo, seja meu interesse, seja a mim mesmo, algo que seja do meu interesse, essencialmente. Quando eu atravesso essa ira, essa raiva, eu enxergo uma tristeza. Então, algo que eu queria que acontecesse não aconteceu, um sonho que eu tinha e não foi realizado, uma perspectiva que não se concretizou. Enfim, uma desilusão, algo que a qual eu me desiludi, então eu fiquei mal. Quando eu atravesso essa tristeza, eu enxergo um medo, o medo de errar, o medo de tentar, medo de se entregar, né. Então, agora falando nessa questão, assim, em linha cronológica, do ponto que eu tenho medo de errar, eu tento fazer uma coisa, eu acabo errando, porque eu não sou perfeito e não sei lidar com isso. Isso me gera uma desilusão por entender que eu sou incapaz ou que eu não sei fazer nada direito, fico triste com isso. E a partir disso, eu não elaboro isso que eu senti, então eu me revolto e aí eu ajo com ira. Eu começo a estudar e impor uma técnica para alguém para que esse erro não se repita. Então, na verdade, o cerne da questão é o medo. Toda a construção que se sucede é um mecanismo para poder fugir de uma coisa que por enquanto eu não sei lidar. Agora, o que que isso tudo tem a ver, né? Hoje nós temos um ritmo muito frenético, um, um dia que parece que não tem horas o suficiente, né? Fala, me parece que o tempo passa tão rápido, o final de semana já chegou, hoje já é segunda, tem que trabalhar de novo. Como que pode estar tudo acontecendo tão rápido? Olha, na minha humilde percepção, o tempo, ele não mudou muita coisa, né? As 24 horas continuam, 7 dias da semana continuam. Então, o que mudou foi a minha percepção de tempo. E aí eu, na ocasião, eu refleti bastante e percebi que são as distrações. Quanto de tempo eu fico no celular? Quanto de tempo eu fico respondendo mensagem? Quanto de tempo eu fico em rede social? Quanto de tempo eu fico vendo televisão, assistindo série, vendo filme? Então, se eu somo tudo isso, é claro que isso ocupa todo o meu dia. Então, óbvio que eu não tenho tempo para mais nada. Ontem mesmo eu estava no fundo de casa ali olhando a árvore, o sol.
a parede rebocada, sem reboco, quer dizer, a terra ali que eu tinha varrido o chão. E eu com o celular na mão, assim. E eu via que quando eu olhava para aquilo, para a paisagem, o tempo parecia que andava mais devagar. Mas quando eu olhava para o celular, voltava aquele ritmo frenético. Até que eu decidi parar, né, naquele momento de mexer com o celular. Então são escolhas que fazemos. Mas enfim, o foco principal do vídeo é entendermos que nós estamos ansiosos para o quê? Qual é o propósito? Eu lembro que a minha ansiedade, pelo que eu entendi, no meu caso agora, ela se deu pela necessidade de tentar fazer as coisas direito, né? De tentar ser assertivo, de tentar dar um bom conselho, de tentar ser solícito. Só que eu não vi o quanto aquilo estava me custando, porque eu não percebi que eu havia temperado as minhas ações com a minha vaidade, né? De mostrar o quanto eu sou bom, de querer que o outro reconheça o que eu estava fazendo. Então, ou seja, o resíduo que eu gerei, frustração. Porque o que eu estava fazendo poderia até ser digno, mas a forma que eu empreguei não estava bacana e eu não via isso. E por que tudo isso aconteceu? Pela tristeza de já ter errado, de já ter quebrado a cara, de já ter ouvido que eu não sabia o que eu estava fazendo, de ter sido menosprezado nos meus conhecimentos. E tudo isso vinha do quê? Do medo de errar. Que é uma coisa que daí eu entendi que é uma coisa antiga ali, né? Então, trazendo isso para o contexto de você que está assistindo, veja que eu só contei uma faceta do mecanismo, mas para você pode ser uma coisa meio parecida. Muitas vezes a gente espera um reconhecimento de um patrão, espera um aumento, espera um reconhecimento de um amigo, de um cônjuge, de um vizinho. E aí você começa a entender que o que nós impomos, na verdade, não é uma verdade, é uma opinião, é o que eu acho. Então, se eu estou tentando mostrar para o outro o quanto eu sou bom, eu estou sendo vaidoso. E esse defeito da vaidade, ele está muito comum tanto quanto o da cobiça, o da ganância. Então, não é segredo para nós que isso está pipocando. E veja que isso é um movimento natural, é o planeta se purificando dessas vibrações. Então nós sentimos porque pertencemos a esse planeta. Esse corpo, né? Esse corpo pertence a esse planeta. Então nós sentimos os movimentos da natureza porque nós compomos a natureza também. Então veja, o interessante é identificar esses pontos. Eu estou sendo vaidoso onde? Quando eu tento mostrar para o outro que eu sou bom, quando eu tento fazer tudo certo. O que isso me causa? Exaustão. Porque eu tenho que manter uma imagem de uma pessoa autossuficiente, de uma pessoa que consegue fazer tudo, que dá conta de tudo, que sustenta essa casa. Pra quê? Tudo bem, beleza, eu consigo sustentar mesmo, que se for o caso, mas o que isso me custa? Quantas pessoas tiveram saúde prejudicada por conta disso? Então o foco aqui não é desprezar o controle, não é dizer, ah, então já chega, eu não vou me importar mais com nada, mas é de delegar, cultivar, começar a ouvir mais o que o outro está falando, mesmo que aos nossos olhos a pessoa não tenha experiência, fala, que você sabe de vida, o que você sabe de universo? Tá bom, talvez ela não saiba muito, mas alguma coisa ela sabe. Então, que a gente aprenda a dar valor no conhecimento. Se Jesus explicou em parábolas, por que que eu não posso aprender com uma criança? A vida é simbólica, então é uma coisa que eu também estou vendo. E eu lembro que o mentor fala muito isso pra mim. Eduardo, o que não se dobra, um dia se quebra. Então, ou você se prostra, ou a vida vai te entortar ali até, né? E aí eu falei, bom, então eu prefiro refletir. Acho que é melhor mesmo do que esperar acontecer. Então eu tô oferecendo pra vocês essa reflexão para que vocês também pensem nesse sentido. Lembrando-se que aqui eu não tô tentando impor nenhuma verdade pra ninguém, mas é de compartilhar o que eu vi ali que talvez faça sentido pra vocês. Tá bom? Agradeço muito pelo tempo de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, estamos aqui nos comentários. E até a próxima.